Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós vamos fechar a ministração dessa série de mensagens, fechando as portas espirituais. Isso mesmo, algumas portas de repetições familiares que têm acontecido na sua vida. Nós queremos fechar essa porta. E para isso a gente vai aprender na palavra de Deus, porque a gente crê que toda libertação, ela está fundamentada na palavra de Deus. Toda libertação para a sua vida tem a ver com a palavra de Deus. Então todas as vezes que você mergulha na palavra de Deus, você está se libertando. E nós precisamos fechar algumas portas espirituais. Eu vou recapitular com você. Essa série foram 3 ministrações, essa é a 4ª. Nós começamos falando sobre fechar as portas espirituais de repetição, que estão fundamentados em traumas da nossa vida. E nós olhamos para a vida de Jefité, um homem que tinha sido rejeitado pelos seus irmãos, filho de uma prostituta, um filho, vamos usar esse termo, bastardo. Por isso os seus irmãos rejeitam ele da casa do seu pai, rejeitam ele. A cidade que ele morava também rejeita ele, e ele se une com outras pessoas e fica um tempo sozinho, constituindo a sua família, vivendo a sua vida distante da casa dos seus pais, da cidade dos seus pais, porque ele foi rejeitado. E esse Jefité um dia é convidado para ser o líder, porque o povo que tinha rejeitado ele estava sofrendo uma ameaça do inimigo. E Jefité era um guerreiro, um líder. Chamaram ele. Ele vai, mas porque ele não tinha tratado a rejeição no seu coração, ele vai com um sentimento de vingança, de querer aprovação, de querer mostrar, de querer revidar o que ele tinha recebido. Então Jefité faz isso. Aquela necessidade de aprovação era tão grande que ele faz um voto louco, insano. E aquela decisão que ele tomou acabou com a vida da família dele. Por quê? Porque ele colocou a sua filha no voto, não sabendo que seria a sua filha que sairia primeiramente da sua casa. Ele vai e faz um voto louco, fundamentado numa rejeição, e destrói a sua família. Então a gente aprendeu com Jefité que nós não podemos deixar as portas de traumas na nossa vida, porque as portas de traumas podem ditar os nossos comportamentos e principalmente as nossas decisões. Nós falamos num outro domingo sobre as portas dos maus hábitos, e nós olhamos para a vida de Jacó, que aprendeu a enganar, mentir dentro da sua própria casa, viveu 20 anos fugitivo da sua casa. Por quê? Porque ele havia enganado o seu irmão, e o seu irmão tinha ameaçado ele de morte. Vai para uma terra do seu tio, lá ele casa, constitui família, é enganado, engana, foge de novo da casa do seu tio, para voltar para a casa dos seus pais. Porém ele tinha que encarar o seu irmão que ele tinha enganado, e que tinha ameaçado ele de morte. E aí sabe o que vai acontecer? Jacó tem um encontro com Deus, e Deus confronta os maus hábitos dele. A mentira, o engano, aquela pessoa que quer ter vantagem em tudo, era o Jacó. Deus confronta, e Jacó tem uma vida restaurada por causa do confronto de Deus. No domingo passado nós falamos sobre as portas espirituais que são abertas por causa do pecado. E aí nós falamos de Davi, que adulterou, não foi para a guerra, ficou ali no seu palácio, viu uma mulher tomando banho, tomou a mulher engravidou, fruto do adultério. Ele tenta fazer algo para tentar esconder, porque a mulher tinha engravidado, para tentar esconder. Ele traz o marido dela da guerra, o marido não se recusa a ir para casa, a se deitar com ela, e ele manda o marido dela na frente da batalha para morrer. E quando morre, ele assume a mulher. Ele pensou que tinha escondido o pecado, mas aí vem o profeta Natã e fala e mostra que Deus havia percebido o pecado de Davi. E por causa daquele pecado, daquela porta que ele abriu, a casa dele virou uma confusão.
um filho abusou da própria irmã, o irmão, ao saber que o irmão havia abusado da própria irmã, foi lá e matou, e depois esse irmão se revoltou contra o próprio pai, tentando tomar o reinado de Davi, e se deitou com todas as mulheres de Davi. Depois ele é morto, Absalão. Hoje nós vamos ver as portas que precisam ser fechadas, para a gente fechar essa série, as portas de tradição e cultura familiar, que muitas vezes estão presentes na nossa história, de forma inútil, e eu vou ler a palavra com você. Eu quero que você vá lá para 1 Pedro, final da Bíblia, 1 Pedro, estou começando a palavra agora, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler o verso número 13 ao 25, 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 25, olha o que diz a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou ler esse texto. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Entenda, querido, entenda que você, infelizmente, carrega algumas culturas inúteis na sua vida, na sua trajetória. Culturas familiares, que estão presentes, às vezes conscientes ou inconscientes. E o que o apóstolo Pedro está falando aqui nesse texto é justamente sobre isso, porque o verso de número 18 e 19, Pedro fala no 18, eu vou ler numa outra tradução: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram remidos da maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Ou como nós lemos aqui, que nós fomos resgatados, sabe, dessa maneira, dessa vida inútil que os nossos pais nos legaram. O que Pedro está falando? Pedro está falando de culturas, de tradições, que muitas vezes nós carregamos, e carregamos essas tradições que não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, porque Pedro está mostrando para nós que existe um tempo
que ele chama o tempo da ignorância e o tempo da revelação de Cristo. O tempo da ignorância é quando você não tinha a revelação do Cristo, mas agora você tem essa revelação, e a partir dessa revelação, Deus não te tem por inocente. Por que Deus não te tem por inocente? Porque você já teve a revelação de Cristo. Você sabe que você precisa fechar algumas portas de traumas na sua vida. Você sabe que você precisa fechar algumas portas de maus hábitos na sua vida. Você sabe que você precisa fechar algumas portas de pecado na sua vida. E agora você está sabendo que você precisa fechar algumas portas de tradições que não têm propósito, são fúteis, inúteis, vazias, e que muitas vezes estão direcionando você para um caminho de destruição, estão levando você e a sua casa para uma vida de destruição, como se você não tivesse a revelação de Cristo. Nós temos falado isso aqui. Muitas famílias vivem um ciclo que parecem nunca terminar, e são marcados por destruição. Ciclos de vício, agressividade, adultério, abandono, medo, depressão, idolatria, miséria emocional, esfriamento espiritual. E muitas pessoas dizem assim, para justificar situações de destruição e ciclos repetitivos na sua vida: ah, na minha família sempre foi assim. Essa frase revela e confirma os padrões de repetição que atravessam gerações. E algumas práticas começam como hábitos, mas depois se tornam uma fortaleza espiritual. O que é uma fortaleza? Para você entender, eu vou explicar de forma bem rápida. Uma fortaleza é uma mentira que é tomada como verdade. Tomada como verdade. Então, que influencia o nosso comportamento, que influencia as nossas decisões, que influencia os nossos relacionamentos. Então, uma porta aberta em uma geração pode produzir consequências na vida de pessoas. No Antigo Testamento nós vemos isso acontecer várias vezes, repetidas vezes. O povo caindo na idolatria, na violência, na rebeldia, nas alianças erradas. Mas a palavra de Deus nos mostra que há uma esperança poderosa, e essa esperança se chama Jesus de Nazaré. Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, Ele também nos resgata de heranças espirituais destrutivas. Heranças espirituais que nos destruíam, que acabavam com a nossa vida. Comportamentos repetitivos que estavam contribuindo para a destruição do nosso casamento, da nossa família, dos nossos relacionamentos. E Pedro, ele declara que nós fomos resgatados do fútil procedimento, do inútil comportamento, da maneira vazia de viver. Então o que Pedro está falando é: vocês tinham uma herança, essa herança estava ligada ao tempo de ignorância, mas agora vocês têm a revelação de Jesus, e se vocês têm a revelação de Jesus, vocês não precisam andar como se fossem ignorantes. Pedro está falando para aquele povo: ó, Cristo, Ele resgatou você, Ele regenerou você. O que Pedro está falando? Que aquilo que domina o seu coração acaba dirigindo a sua vida. E Pedro está falando: vocês não precisam permitir que as tradições da sua família, que a cultura da sua família dirija a sua vida. Você entregou a sua vida para Jesus, Jesus resgatou você. Então quem domina o seu coração é Jesus, e logo quem dirige a sua vida é Jesus. Pastor, explica melhor o que é uma tradição ou uma cultura familiar que é inútil, fútil e que a gente está carregando. Eu vou dar um exemplo, já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Preste bem atenção. Um rapaz casou-se com uma mulher, e ele, nas primeiras semanas de casamento, aquela mulher estava preparando tudo que ela sabia de melhor, e ele gostava muito de comer peixe, e ele gostava de comer a cabeça do peixe e o rabo do peixe. Mas todas as vezes que aquela mulher ia cozinhar, Anderson,
ela cortava a cabeça do peixe, o rabo do peixe, jogava fora e só fazia o meio do peixe. Isso foi se repetindo. Passaram-se 10 anos, aquele homem não comia o que ele queria comer, estava ali renunciando, porque ele não era doido de falar assim: não, minha mãe fazia assim. Você não é doido de falar isso, né? Fala, uma vez eu fui inventar de falar isso para a Nael, logo no começo do namoro, ou do casamento, quase que ela picou o pé, né? Ele ficou aguentando ali, até que um dia ele não aguentou mais, falou assim: por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? É a parte que eu mais gosto. Ela falou: não sei, minha mãe me ensinou assim. Ele falou: não acredito, 10 anos aqui, aquela sogra que fez eu ficar pagando um preço aqui. Não, vou perguntar para ela. Chegou para a mãe da sua esposa e falou assim: por que a senhora ensinou ela a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou assim: não sei, foi minha mãe que me ensinou assim. A vozinha estava viva ainda. Ele falou: não, eu tenho que tirar a prova isso. Chegou para a vozinha e falou assim: ô vó, por que a senhora ensinou a minha sogra a cortar a cabeça e o rabo do peixe e jogar fora? Ela falou: meu filho, porque na minha época nós não tínhamos uma vasilha grande que cabia o peixe todo, então eu cortava o rabo e a cabeça para caber dentro da vasilha. Consegue entender que algumas coisas que nós estamos levando para frente são inúteis, não tem propósito? Servia para uma geração, mas agora não serve para a nossa geração. E preste bem atenção, eu te mostrei um cenário tão simples, uma história tão simples, mas que muitas das vezes estão relacionadas a comportamentos que nós estamos levando à frente, tradições que nós estamos levando à frente, que não tem significado nenhum para a nossa vida. Às vezes nós estamos carregando culturas, às vezes nós estamos carregando tradições que estão ligadas aos nossos pais, e a gente fica com medo de romper com aquilo, achando que nós estamos desonrando os nossos pais. E aquilo que nós estamos fazendo não tem compatibilidade com a nossa vida, não tem compatibilidade com a nossa fé, não tem compatibilidade com aquilo que nós cremos, com a maneira que nós decidimos viver, e nós damos continuidade. Muitas vezes alguma dessas situações acabam destruindo, acabam atrapalhando, acaba servindo de ruptura na nossa vida. Então hoje nós vamos aprender como fechar essas portas espirituais de tradições familiares que não são úteis, que não têm propósito, e que pelo contrário, às vezes está destruindo a nossa vida e acabando com aquilo que o Senhor tem para nós. Quando Pedro está escrevendo essa carta, Pedro está escrevendo aos cristãos perseguidos, que estavam espalhados em várias regiões, e ele chama esses cristãos a viver o que? Uma vida santa, sabe, em meio a uma cultura corrompida. E por que eu estou ministrando sobre isso? Porque talvez a sua família viveu um tempo de cultura corrompida, de uma cultura mundana, e você não precisa, porque hoje você teve a revelação de Jesus, você não precisa levar à frente essa cultura. Pedro está falando isso. Pedro está falando de um procedimento inútil, herdado. Pedro está falando que existia costumes e práticas vazias transmitidas pelas gerações, mas Jesus pagou um preço para libertar aquele povo dessas correntes, dessas realidades, dessas culturas, dessas tradições. Pedro está falando assim: ei, vocês podem viver uma vida nova, uma herança nova. Inclusive Pedro faz um paralelo com o Antigo Testamento, porque ele fala sobre o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascual que libertava o povo de Israel, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E agora no Novo Testamento ele está falando assim: Cristo é o Cordeiro perfeito que liberta você da escravidão espiritual e dos ciclos de repetições da sua vida. Então o que nós podemos aprender aqui com Pedro? 3 verdades nós podemos aprender. A primeira verdade é que portas espirituais são abertas por práticas inúteis de tradições e culturas familiares. Pedro fala de algo fútil, um procedimento herdado, algo inútil, sem propósito. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Muitas famílias estão normalizando comportamentos que Deus nunca aprovou, estão gerando uma tradição nesses comportamentos, uma cultura na sua família, uma cultura, por exemplo, de violência, uma cultura de mentira, uma cultura de idolatria, uma cultura de ocultismo, uma cultura de imoralidade.
sabe, uma cultura de vícios, uma tradição de palavreados destrutivos, a famosa palavra torpe ou palavrão, sabe, há culturas e comportamentos que a sua família talvez está levando para frente que não tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Acabe, eu não sei se você conhece a história de Acabe no Antigo Testamento, em 1 Reis. Acabe, ele permitiu que a idolatria chegasse na sua casa, na casa da sua família, dentro do povo de Israel, por meio da sua esposa Jezabel, e ele abriu uma porta como rei, e contaminou uma geração toda, porque ele decidiu permitir com que tradições e culturas, que não tinham ligações com a revelação que ele tinha de Deus, se achegasse dentro da sua casa. Qual foi um dos erros de Salomão? Foi a idolatria. Mas Salomão foi idólatra, preste atenção. Salomão permitiu a idolatria chegar até o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a esposa dele, a 901, chegou para ele e falou assim: ah, Salomão, deixa eu colocar a capelinha do meu pai aqui. Tadinho do meu pai, eu vou trazer aqui a capelinha, vou fazer a capelinha aqui feliz, não vai dar problema para ninguém. Aí que Salomão falou: tá bom, então eu deixo você. Aí a 333 pegou e falou assim: por que você deixou a 901 e não deixou eu também colocar minha capelinha aqui? Não, eu quero colocar o altar do meu Deus aqui também. E foi lá e colocou. Aí a 529 foi lá e falou: ah não, se elas colocaram, por que eu também não vou colocar? Aí Israel começou a contemplar vários altares para outros deuses, tradições que foram entrando e foram consumindo uma geração. Há famílias aonde ninguém conversa, todos gritam. Há famílias aonde os homens abandonam o lar. Há famílias aonde as mulheres sempre são feridas emocionalmente. Há famílias aonde os filhos crescem sem referência espiritual. Querido, preste bem atenção. O que começou como pecado na vida de muitas pessoas se tornou uma cultura familiar e tem sido normalizado dentro das casas. John Wesley dizia que o pecado persistente, ele endurece o coração até que o homem chama as trevas de luz. Olha o poder que o pecado tem na vida de uma pessoa, dela estar numa escuridão e falar: não, eu estou vendo, eu estou enxergando, é luz. Sabe, quando o pecado é tolerado, quando as tradições destrutivas são toleradas, o inimigo encontra legalidade para agir e destruir uma geração. Ei, quais são as tradições da sua família que não tem propósito, que é inútil, e você está carregando, gerando isso para frente? Segundo o ensino, tradições e culturas familiares podem transformar-se em fortalezas espirituais. Nem toda porta aberta começa com pecado consciente, com algo consciente. Eu já contei aqui a minha história, posso repetir para você. Eu saía do carro, ia na frente, a Nayeli pegava e gritava: Lucelso, que é o nome do meu pai. Por quê? Porque meu pai tinha mania de sair na frente e deixar minha mãe para trás. E a Nayeli começou a me ensinar que aquela tradição não ia continuar dentro da nossa família. Aí eu aprendi, voltei, esperava, pegava na mão e ia com ela. Agora, meu pai me ensinou que eu tinha que deixar minha mulher para trás? Não, mas de forma inconsciente aquilo foi gerado. Por isso que eu estou tentando alertar você e mostrar para você que tem situações que você está levando para frente e que talvez nem foram ensinadas, ninguém te orientou, mas porque você presenciou, porque você viu, sabe, você começou a repetir isso. Você está repetindo. Você está sendo o seu pai, você está sendo a sua mãe. E muitas vezes nós temos tornado o caminho difícil para os nossos filhos. Por quê? Porque nós não corrigimos os maus hábitos, porque nós não corrigimos os comportamentos, porque nós não quebramos algumas culturas, porque não cessamos algumas tradições. Você não precisa levar para frente aquilo que destrói a sua casa, a sua família, os seus filhos. Famílias traumatizadas muitas vezes, levando tradição de medo constante, de rejeição, de frieza emocional,
Quantas famílias estão vivendo um relacionamento de frieza emocional? Por quê? Porque meu pai me ensinou assim, porque eu fui criada assim, e não morri não. Ainda fala assim, não fala? Estou vivo aqui. Mas preste bem atenção, será que você precisa levar isso para frente? É útil o que você está levando para frente? Tem propósito o que você está fazendo? Ou você está tornando difícil o caminho para os seus filhos? Eu não estou falando para você que só existe tradições destrutivas. Eu estou falando para você que existe tradições que nós podemos levar para frente. O próprio Timóteo, ele herdou uma espiritualidade da sua avó, que passou pela sua mãe, Lloyd, depois Eunice. Ele viveu uma tradição espiritual saudável. Mas se nós olharmos para outros personagens bíblicos, também nós vamos encontrar tradições que foram sendo perseveradas na família e que acabaram destruindo, chamando, abrindo portas para destruição. Famílias que trabalham a autossabotagem, o isolamento, a desconfiança. A gente falou sobre Jacó, que viveu uma tradição de favoritismo, de engano, e depois repetiu isso na sua vida, causando conflitos, mentira, divisões. Querido, aquilo que não é curado tende a se repetir. Aquilo que você não confronta acaba controlando você. E se você não está confrontando alguns maus hábitos na sua vida, você será escravo desses maus hábitos. Repetidas vezes nós vamos olhar para o povo de Deus, e o povo de Deus mantinha-se sempre caindo no mesmo erro, no mesmo engano, na mesma tradição. Eles olhavam os povos à volta, viam que aqueles povos tinham algo, eles queriam aquilo. Por isso que Israel caiu muitas vezes na idolatria. Por isso que Israel deixou de ser teocrático e passou a viver uma monarquia, porque olhou os povos à volta e falou: o povo tem rei, nós queremos um rei também. Os povos têm ídolos, nós queremos ídolos também. O povo sempre caía quando olhava para a cultura que estava à sua volta, em uma cultura de destruição, uma tradição de destruição. Querido, que eu estou falando para você, que hoje há altares modernos, que permanecem dentro das famílias. O altar do orgulho, do materialismo, da pornografia, da superstição, do ressentimento, da dependência emocional. São coisas que alimentam ciclos destrutivos, e que você não pode permitir que isso se repita na sua casa, na sua família, na sua vida. Se eu fosse repetir os erros e as tradições da minha família, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas porque eu decidi fechar a porta, porque o meu pai decidiu fechar a porta, porque minha mãe decidiu fechar algumas portas, nós hoje estamos vivendo à altura daquilo que Deus nos chamou para viver. Então você precisa entender isso. As portas de tradições familiares que não são úteis, que não caminham para o propósito de Deus, que não contribuem para a vontade de Deus sobre a sua vida, não precisam ficar aí dominando, governando a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou terminando, terceiro e último ensino. Pedro fala o seguinte: o sangue de Cristo fecha as portas espirituais e estabelece uma nova aliança. Pedro declara isso: fostes resgatado pelo precioso sangue. A palavra resgatado aqui fala de libertação mediante apagamento. Nós tínhamos uma dívida, e Cristo pagou essa dívida pelo seu sangue. Jesus não apenas melhora a nossa vida, querido, Ele quebra cadeias espirituais. O Antigo Testamento, você vai se lembrar que o cordeiro que foi sacrificado no Egito, ele foi colocado o sangue dele nos umbrais da casa para proteção da família, sabe, para proteção da destruição, da morte, sabe. E eu e você hoje temos o sangue de Jesus, que além de nos purificar, ele também nos protege, mas ele estabelece também uma identidade espiritual nova. Eu estou falando para você que quem está em Cristo não precisa permanecer preso a heranças do passado. Você não precisa. Você não precisa permanecer preso a culturas de destruição. Você não precisa permanecer preso a tradições que não contribuem com a sua vida. Pelo contrário, destrói a sua casa.
para de ser teimoso ou teimosa e rompa com esse ciclo de repetição que está baseado e fundamentado em comportamentos. Para com isso. O pastor Luciano Subirá, ele diz que a graça de Deus não apenas perdoa o nosso passado, mas ele transforma o nosso futuro. O que eu estou falando para você é que o seu passado ele é perdoado, ele é colocado para trás, e você pode viver uma herança agora a partir de Cristo. Isso mesmo, em Cristo as maldições são quebradas, em Cristo a identidade é restaurada, em Cristo os padrões comportamentais são confrontados. A família pode começar uma nova história em Cristo. Os seus padrões comportamentais que estavam ligados ao tempo da ignorância, como Pedro disse no texto, vão ser confrontados, porque você teve a revelação da graça, e a graça está crescendo, e a graça aqui é o favor de Deus, que nós não merecemos. Essa graça está crescendo a partir da revelação que você tem em Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais a graça de Deus está sendo revelada a você. Quanto mais você se aprofunda em Cristo, mais revelações da graça você está tendo. Então eu e você precisamos entender que o inimigo ele vai agir aonde há legalidade. Aonde não há legalidade, ele não consegue agir. E a legalidade ela sempre perde para o arrependimento verdadeiro, para a renúncia do pecado, para o perdão liberado, para a santificação e a submissão a Cristo. Porque que Pedro está falando para aqueles crentes se santificarem? Porque a santificação, ela não só nos ajuda a vencer as realidades de agora, como ela nos ajuda a permanecer com a porta fechada. Pastor, como que eu permaneço com a porta do trauma fechado? Como eu permaneço com a porta do mau hábito fechado? Como que eu permaneço com a porta do pecado fechado? Como que eu permaneço com as portas de tradições e culturas familiares fechada? Através da santificação. Por isso que Pedro está falando, se submeta a Cristo, aplique Cristo. Talvez você esteja vivendo anos de ciclos de destruição na sua vida, mas Deus pode usar você como um ponto de ruptura espiritual, e eu quero profetizar sobre a sua vida: você será um ponto de ruptura na vida, na história da sua família. Vai haver alguém que vai falar: ei, essa pessoa mudou o cenário da história dela, essa pessoa não repetiu os erros dos seus pais, essa pessoa não deu continuidade à destruição da sua família, essa pessoa foi um ponto de ruptura na história da nossa família. Ei, querido, quais são as portas que estão abertas na sua vida? Deixa eu te falar, não basta identificar o problema. Não basta identificar o problema. Você tem que permitir que Cristo governe completamente o coração da sua família. Sabe por quê? Porque o mundo, ele quer governar. O sistema desse mundo quer governar. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, o verso de número 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está falando isso para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo está falando assim, ó, existe uma cultura que quer transformar você. Então, não vos conformeis aqui é não tome forma. O que eu estou falando para você é que há um princípio de normalização de coisas que estão fora do padrão que nós conhecemos. E eu até te digo mais, há algumas questões que estão sendo normalizadas, e que não só questionam o quesito espiritual, mas questiona a racionalidade humana. Questionam a racionalidade humana. Não estou falando só de questões espirituais, eu estou falando de culturas que estão sendo estabelecidas nesse momento, neste século, nessa geração, que questionam a racionalidade. Você fala assim, rapaz,
É isso mesmo que eu estou vendo? E que estão sendo normalizadas. Agora, a santidade, ela fecha as portas, e principalmente as portas que o pecado abriu. Pedro, ele nos lembra que nós fomos comprados por um alto preço, um sangue precioso, e a nossa história familiar não precisa determinar o destino espiritual. Não precisa. Você não precisa carregar os pesos que o seu pai carregou, que a sua mãe carregou. Você não precisa carregar os pecados. E eu volto a dizer, existem tradições familiares que são bênção e que devem continuar, mas existem algumas que precisam ter um basta. Você não precisa disso. Você não precisa levar essa situação para frente. A nossa história familiar não precisa ser determinada, sabe? Não precisa determinar o nosso futuro. Talvez exista há décadas aí na sua história, na história da sua casa, separações, vícios, violência, frieza emocional, frieza espiritual, enfermidades emocionais, perseguições espirituais. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que Cristo tem poder de interromper ciclos antigos e começar uma nova história. Eu estou aqui para dizer para você que o que foi aberto pelo pecado pode ser fechado pela cruz de Cristo. Aonde havia prisão, Deus pode estabelecer libertação. Aonde havia trevas, Deus pode estabelecer a sua luz. Aonde havia repetições de dor e de destruição, Deus pode estabelecer por meio de Cristo uma herança de bênção. Você pode viver isso hoje. Por isso eu quero orar com você. Sabe, Pedro está falando assim, é hora da gente dar um basta. Um basta. Em tradições, culturas que estavam destruindo a nossa casa e a nossa família. É hora da gente dar um basta. Sabe, eu não vou deixar de viver o melhor de Deus por causa de uma cultura, por causa de um engano, por causa de uma situação que está pendurando na minha história e causando destruição. Eu posso fechar as portas de cultura e tradição familiar que não contribui com a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você está aí. Eu não sei como você está em relação a essa palavra, mas eu quero te convidar para um tempo de oração. Quero convidar você para um tempo de oração. Talvez você hoje está aqui e você viu muita coisa dentro da sua casa, e muita coisa está querendo se repetir na sua história. Comportamentos, formas de ação e reação ainda tem tempo de você falar assim: isso não faz parte, isso não colabora com a vontade de Deus, isso faz parte de um tempo de ignorância, quando eu não tinha a revelação de Cristo, isso não tem a ver com aquilo que Cristo fez na minha vida. Você pode renunciar a isso, você pode falar assim: eu não vou deixar com que essas tradições continuem ditando a minha história. Não, vou dar um basta nisso. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Você vai repetir uma oração comigo, e nessa oração você vai falar com muita fé sobre esse assunto, sobre essas situações que talvez estão destruindo você, a sua casa, o seu relacionamento, a sua família, ciclos que estão se repetindo. Você olha para a casa do teu pai, para a casa da tua mãe, você fala: meu Deus, eu estou vivendo a mesma coisa.
É hora da gente dar um basta. É hora da gente falar assim: não, eu não aceito isso. A herança que o Senhor me legou, ela é maior e mais poderosa do que a herança que os meus pais me legaram, porque é uma herança incorruptível, é algo que não acaba, e é algo que tem a ver com o meu resgate, com a minha regeneração. Então põe a mão no teu coração, aonde você está aí, e repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas portas foram abertas na minha família, através de pecados, traumas, palavras, tradições, hábitos destrutivos. E hoje eu me arrependo diante da tua presença, e eu peço que o teu sangue precioso lave a minha casa, lave a minha mente, lave a minha história. Diga: Senhor Jesus, eu alinho o meu comportamento à revelação que eu tenho de Cristo Jesus. Diga: eu declaro que toda legalidade que o inimigo teve sobre a minha vida, sobre a minha casa, está cancelada. Diga com fé: cancelada, no nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor quebre todo ciclo de destruição, de vício, de violência, de medo, de palavras incorretas, de enfermidades emocionais, de opressões espirituais. Diga: eu declaro que a minha família pertence a Jesus, e eu levanto uma nova geração, marcada pela santidade, pela verdade, pela presença de Deus, fechando toda a porta espiritual. Diga: eu declaro que somente Cristo reina sobre a minha casa. Eu oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.